Olá, eu sou Ivanildo Duarte, sou mentor de casais e eu quero que você seja muito bem-vindo à nossa série Casais Transformados. Hoje nós vamos compartilhar, vamos ensinar que na vida existem apenas 3 problemas. Isso mesmo. Como assim, Duarte? 3 problemas? Só 3 problemas? Sim. Existem N situações, mas se resume em apenas 3 problemas. Eu vou te falar que o terceiro é o pior de todos. É isso mesmo. O terceiro problema que acontece na sua vida é o pior de todos. Por quê? Vai até o final que eu te explico direitinho. Na nossa vida conjugal, nós temos muitos problemas. Podemos ter problemas financeiros, problemas emocionais, problemas físicos, certos problemas conjugais, não é verdade? Discussões, brigas, vícios, traições. Existem muitos problemas dentro da relação conjugal, tá? Eu falo como uma pessoa casada. Você que estiver escutando provavelmente deve ser casado ou pretende se casar. Eu digo, não tem como superar esse desafio se você realmente não buscar a resolução desses problemas. Vamos lá. O primeiro tipo de problema é aquele que tem solução. Imagine, você vai discutir com a sua esposa por alguma coisa que ela deixou de fazer ou fez de forma errada. É um problema que tem solução, tá bom? Imagine você deixar de pagar uma conta. É um problema que tem solução. Imagine agora um acidente, certo? Ninguém morreu, mas ficou ferido. É um problema? É. Tem solução? Tem. Pronto. Aí se remete ao segundo tipo de problema. Tá? É aqueles que têm solução e você não consegue resolver. O primeiro tipo de problema é simples. É aquele problema que você é responsável e você pode resolver. Então, se tem briga, discussões, se você está fazendo alguma coisa errada dentro do casamento, você é responsável por tudo isso que está fazendo. Tudo que você fala e se comporta dentro do casamento, você é responsável. Então, existe solução. Você é o solucionador desse problema. Porém, tem algumas situações que a gente se envolve que termina precisando de outras pessoas. Vamos dar exemplo. Digamos que você desenvolveu um nível de ansiedade grande. Provavelmente vai precisar de uma terapia. Você sofreu um acidente e nesse acidente você ficou ferido, precisou fazer uma cirurgia, vai precisar de médicos. São problemas que desencadeiam a ação de outras pessoas. Tem algumas situações também dentro de casa que um é responsável e o outro é responsável por outras coisas. Por isso que é muito importante, quando se casarem ou dentro do próprio casamento, fazer um alinhamento de valores, um plano de ação. Não é fácil, eu posso garantir que não é fácil, mas é necessário. Tipo, tu fica com essa função, eu fico com essa. Tu fica com essa, eu fico com essa. Ô Duarte, mas falando assim parece tão fácil. Não, não é fácil. Existem desafios a ser superados, na verdade. Então, se você quer ter uma harmonia dentro do lar, se você quer crescer, quer prosperar, quer fazer o seu cônjuge feliz, tem que fazer esse alinhamento. Então, o primeiro tipo de problema, ele acarreta uma atitude sua. Você tem que assumir a responsabilidade, trazer para você a responsabilidade para com que haja uma solução. O segundo tipo de problema eu vou direcionar para um profissional. Muitas vezes você não tem competência para resolver aquele problema. Tipo, levantar uma parede, consertar, trocar uma porta, né? Fazer uma reforma dentro de casa. São situações que a gente vai precisar de outros profissionais, de profissionais que realmente são capacitados para executar aquela ação, que é o segundo tipo de problema. Mas Duarte, tu falasse de problemas, falasse de possíveis soluções, quem são responsáveis para resolver esses problemas? E o terceiro tipo de problema? Que tipo de problema é esse? É o tipo de problema que não tem solução. É onde você cai, literalmente, naquela velha armadilha. Isso mesmo. Imagine a seguinte situação. Você, Deus o livre. É um problema? Sim, é um problema. Por 2? Sim, por 2. E isso, pode ter certeza, eu não desejo para você, tá bom? Então, houve uma separação. Houve um problema a ser resolvido. Cada um resolve a sua parte.
Porém, é necessário nesse momento viver o luto. Exato, é o luto. Como assim, Eduardo? Viver o luto, pô. Viver o luto. Você perdeu um ente querido por N motivo, tá? Infelizmente deve ter sido um desgaste da relação, uma traição, não importa. Você vai sofrer. Então, no momento quando você sofre, é necessário viver o luto. Você determina 1 semana, 2 semanas para você viver o luto, tá? No finalzinho do vídeo eu explico o que é o luto. Acontece outra situação também, houve uma perca do ente querido. É um problema que não tem solução, tá? O problema que não tem solução, a gente cria problemas em cima de problemas. Então, se teve um luto de morte ou de separação, tá? A separação ainda existe possibilidades de recuperar, a morte não. Tá? Você fechou a empresa, não tem como mais reabrir, você tem como abrir outra empresa, tem que viver o luto. Então vamos partir para o conjugal. Imagina você perder um ente querido, tá? Esse ente querido ele foi embora e você fica triste. Você viveu bons momentos com esse ente querido e sente uma saudade muito grande. E talvez esse ente querido tenha morrido de uma doença ou de um acidente, de uma forma que você não se conformou. E você começa a pensar, buscar culpados, ou se você estiver envolvido na morte dessa pessoa, se culpar. Entenda, existe um problema aí? Não. Como assim, Eduardo? Não existe um problema? Não. Todo problema tem solução. No momento que alguém morre, não tem mais solução. Não tem como mais trazer de volta essa pessoa. Reconstruir um relacionamento, sim. Tem como abrir uma empresa nova e fazer essa empresa crescer, sim. Tem como reatar um relacionamento, sim. Tem como reconstruir uma amizade, sim. Mas não tem como trazer uma pessoa da morte. Então é um tipo de problema que não tem solução. Então entenda, pessoal, de uma vez por toda, que apareceu até hoje, ou que vai aparecer até agora, ou vai aparecer depois, entenda de uma vez por toda. Todos os problemas que vocês receberam, todos eles estavam nessas 3 categorias. Era um problema que tem solução, ou você resolvia, outra pessoa resolvia, que é o segundo tipo de problema, que você não resolve, que é outra pessoa que resolve. E o terceiro tipo de problema é aquele que não tem solução. E geralmente as pessoas ficam focadas nesse problema, buscando solucionar. Só que a mente, ela vai fazer com que você incessantemente busque solução. Como você não tem solução, o que ela faz para ficar saciada? Para não poder mais continuar gastando energia, ela simplesmente direciona você para uma culpa, para alguém. Ou você se culpa, ou culpa alguém, tá? Então, quando você perceber que a morte do ente querido não é um problema, o problema é o significado que você vai dar para a morte, para a ida dessa pessoa, aí você vai entender, cara, a vida é mais simples de ser vivida. A vida é mais simples, muito mais simples de ser vivida. Porque se você analisar do seguinte ponto, vamos lá, é um ente querido, ele morreu, foi embora, partiu, vai deixar saudade? Vai. Alguém foi responsável? Sim ou não, não importa, tá? Se foi sim, você vai tender a culpar aquela pessoa. Se foi não, talvez você culpe Deus, tá? Enfim, não tem solução. Então, no momento que você tem um problema que não tem solução, no caso da morte ou de outras situações na vida, você tem que viver o luto. O que é viver o luto? Para a gente finalizar esse vídeo e não ficar muito longo. Viver o luto é uma estrutura mental, neurolinguística altamente eficiente. Porque se você vive o luto corretamente, você vai realmente crescer emocionalmente naquele momento, tá? E você vai conseguir atingir, ou se não adiantar os seus projetos de uma forma natural, tá? Quando você vive o luto, primeira coisa, você tem que determinar uma meta. Até quando vou viver esse luto? Até que dia eu vou viver esse luto? Depois você tem que olhar para aquela pessoa e entender quais foram as experiências boas que eu vivi e aprendi com ele. E você vai voltar mentalmente, fecha os olhos e volta lá atrás. Vive emocionalmente aquela experiência. Quais foram os ensinamentos que essa pessoa passou para mim? Quais foram os momentos felizes? O que eu aprendi com ela? Você vai ter que voltar lá atrás na mente e viver essa experiência. Outra coisa muito importante, o que você é grato em relação a ele? Aí você anota no papel, tá? O tipo de gratidão que você tem
por aquela pessoa ter existido na sua vida. Também é outra estratégia, tá bom? E no final você vai emanar durante todo o luto felicidade. Vai ter momento que você vai ficar um pouco triste, talvez chore. É para chorar. Simplesmente o luto também serve para chorar, tá certo? Mas o seu estado emocional tem que ser feliz, tá bom? E qual a diferença entre alegria e felicidade? Alegria, o oposto é tristeza, tá bom? São emoções. A felicidade é uma decisão, você decide ser feliz, tá bom? Você não vem lá de dentro, é uma coisa que você decide. A tristeza é passageira, tá bom? A felicidade ela pode ser duradoura. Então, durante o luto, você vai desenvolver um estado emocional de felicidade, certo? E variar entre alegria e tristezas. E se der vontade de chorar, chora. Pronto, simples. Cumpre esses passos direitinho durante 15, 20, 30 dias. Não importa, você tem que dizer quantos dias vai viver esse luto. E segue em frente. Quando você voltar, você vai voltar totalmente restaurado. Tá certo? Se você achar que é necessário passar mais um pouquinho de tempo, passe. Mas o normal, assim, no meu ponto de vista, do conhecimento que eu tenho, o normal seria 30 dias, tá bom? No máximo, estourando, dependendo do contato emocional que você tem com essa pessoa, tá certo? Então é isso, pessoal. Entenda, só existem 2 tipos de problemas, não são 3. Os 2 têm solução. Um que você pode solucionar ou o outro que outra pessoa pode solucionar. Então, a partir de agora, meus amados casados, amados e amadas casados, a partir de agora, sempre quando você se deparar com algum problema, você vai fazer a seguinte pergunta: esse problema tem solução? Sim ou não? Se não tem, deixou de ser problema. Se tem, você faz a segunda pergunta: quem é responsável para resolver esse problema? Você vai perguntar: sou eu? Não, eu não tenho condições, não tenho capacidade, não tenho tempo. Então eu vou direcionar a resolução desse problema para outra pessoa. E a partir daí eu vou pagar, eu vou pedir ajuda, enfim, eu vou contratar alguém. E essa outra pessoa vai poder me ajudar, certo? A resolver aquele problema. É só isso, pessoal. Tá vendo só que entender as pessoas, entender a si próprio e viver essa vida é simples. Então é isso, pessoal. Deus abençoe a todos vocês. Espero que essa pequena informação que eu trouxe para vocês consigam aplicar nos seus relacionamentos e que vocês realmente sejam felizes e prósperos em nome de Jesus. É isso. Valeu, tchau, tchau.